essa unção, já com esse desejo de Deus, já com essa vontade de que Deus verdadeiramente venha encher o teu coração, a tua mente, abrir os teus olhos, mostrar para você qual que é o caminho que eu e você devemos trilhar. Eu não sei você, mas eu estou com essa esperança no coração. Muitas vezes estamos passando por situações que a única coisa que a gente quer é sair do meio dessa confusão, tantos pensamentos, tantos caminhos, tantas setas apontando para tantos caminhos. Uns parecem tão bons, outros a gente tem medo de entrar, outros a gente não sabe. Mas como é bom confiar no Senhor, saber que temos um Deus que sonha melhor para mim e para você. Os sonhos de Deus são maiores do que eu e você temos, muitas vezes planejado para nós mesmos. Mas é preciso saber esperar, é preciso confiar. A palavra que nós vamos meditar hoje está no Salmo 36, versículo 5. Eu vou colocar um versículozinho a mais, depois Silvinho me mata. O versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7. Confia no Senhor a tua sorte. Espera nele e ele agirá, como diz essa canção. Basta confiar, saber esperar e ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça e como o sol do meio-dia o teu direito. E em silêncio abandona-te ao Senhor e põe a tua esperança nele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem uma música do Frei Gilson que fala assim: deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Ah, como é um desejo da nossa alma. Como muitos de nós, muitos, desejam verdadeiramente viver os sonhos de Deus. Mas muitas vezes nós encontramos tantas barreiras, tantas pedras, tantas coisas que se colocam entre nós e os sonhos de Deus. Mas Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe das nossas fragilidades. Basta que eu e você verdadeiramente creiamos nisso. O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você é nos fazer feliz. O que eu e você precisamos verdadeiramente é confiar. Mas isso a gente fala todos os dias. Isso a gente escuta todos os dias. Isso eu tenho certeza que é o que Deus quer de mim, que eu verdadeiramente confie nele. Mas por que é tão difícil? Porque muitas vezes eu e você estamos tão marcados pelas nossas vontades. Às vezes a gente veio de uma família mais humilde, onde foram tantos os planos, os sonhos daquela família para crescer. Às vezes a gente sonha com uma casa muito boa, a gente sonha com um carro muito bom, a gente sonha com um emprego, a gente sonha em ganhar dinheiro, a gente sonha com um futuro melhor para todos aqueles que a gente ama tanto. Isso não é ruim. O problema é que aos poucos isso vai entrando nos nossos corações e vai fazendo com que eu perca a confiança em Deus, que eu perca isso de saber que é Deus que me proporciona tudo isso. E eu começo a acreditar nas minhas forças, eu começo a acreditar na minha inteligência, eu começo a acreditar naquilo que muitas vezes os coaches falam por aí. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu isso, eu aquilo. E muitas vezes a gente vai conseguindo tantas coisas, mas nós vamos caindo num vazio tão grande. Um vazio no nosso coração, um vazio na nossa mente, um vazio na nossa família. E quando pensa que não, eu perdi tanto tempo. Quando pensa que não, eu perdi tantas coisas. Eu perdi tanto o que Deus tinha planejado para mim. Os sonhos de Deus, a vontade de Deus.
E muitas vezes tantas coisas que teriam que se manifestar, tantas graças que teriam que acontecer pelo meu sim, pela minha confiança, por ter esperado em Deus, não aconteceram. Porque eu preferi confiar em mim. Hoje eu vejo tantos jovens que usam anticoncepcional, que usam tantas fórmulas, tantas coisas para não terem filhos. Porque primeiro querem aproveitar a vida, porque primeiro querem viajar, primeiro querem construir algo financeiro. E aí quando chegam lá na frente, não conseguem ter filhos. Muitas vezes a força da palavra de falar assim, não é a hora de ter filho agora, eu não quero ter filho agora. Essa palavra tem tanto poder. E muitas vezes quando aquela pessoa quer ter um filho, ela já não consegue mais. Outros que muitas vezes deixaram de ter filho, até abortaram. E muitas vezes aquilo ali era um sonho de Deus. Talvez um grande sacerdote. Talvez uma pessoa que fosse ter a coragem que muitas vezes eu e você não temos. De se entregar verdadeiramente nas mãos de Deus e transformar a vida de tantas pessoas. E assim, tantas realidades. Eu olho para a vida de São Padre Pio. Uma coragem desde a infância, um desejo tão forte no coração de ser completamente de Deus, que fez com que do coração dele surgisse um hospital, como aquele hospital que tem lá em São Giovanni Rotondo, atende mais de 50 mil pessoas por ano. Você tem noção do que é isso? Tratamentos dos mais diversas especialidades, mais pessoas do que eu e você possamos imaginar são curadas. Porque um dia uma pessoa disse um sim verdadeiro a Deus e permitiu que o sonho de Deus se realizasse na vida dela. E quantos santos, quantas pessoas movidas pela ação do Espírito Santo disseram um sim verdadeiro a Deus e transformaram tantas histórias. Eu vejo Badia, nossa mãe fundadora, a mãe fundadora dessa comunidade, que um dia disse um sim verdadeiro a Deus. E quantas histórias foram mudadas, quantas histórias foram tocadas pelo amor de Deus através da força desse carisma. Eu vejo o Monsenhor Jonas Abib e tantos outros. Eu vejo o Frei Josué. Quantas pessoas passam pela vida do Frei e o Frei passa pela vida das pessoas. Quantas vezes a gente já escutou a pessoa falar isso? A minha vida é uma antes do Frei e uma depois do Frei. E tudo isso porque existe um sonho de Deus. Tudo isso porque existe dentro do nosso coração um desejo que eu e você precisamos tomar uma decisão. Já não olhar para as nossas, não só olhar para as nossas virtudes, para as nossas qualidades, para as nossas forças, mas olhar para Deus. Saber que sim, eu posso fazer muitas coisas, mas que tudo isso depende da vontade de Deus. Depende da minha entrega a Deus. Eu posso muitas vezes ali naquela hora da emergência fazer todo o necessário. E às vezes nada dá certo. E muitas vezes, quantas vezes eu já peguei pacientes que a gente começa uma massagem e eu falo, meu Deus, aqui não vai para lugar nenhum. Não tem como. Eu não consigo fazer nada por esse paciente. E de repente a gente começa uma massagem, começa um ciclo de reanimação e aquele paciente volta. A minha história de conversão começou dessa forma. Hoje, por coincidência, eu atendi a mãe da menina. A mãe daquela moça que faleceu, que fez com que eu conhecesse a comunidade Mel de Deus. Aquela menina que, com 23 anos, sem nenhum problema de saúde, sem nada, um coração perfeito, um rim perfeito, o corpo todo perfeito, que foi parar no meu pronto-socorro, e eu não consegui reanimá-la. Passamos mais de 2 horas tentando reanimar aquela menina. Mais de 72 adrenalinas. E eu não consegui reanimar aquela menina. Fiz tudo que a medicina ensinava. Tudo. E não consegui. E quantos outros? Com idades avançadas, tantas doenças. A gente vai, com tão pouco, consegue reanimar. Mas por que de tudo isso?
Porque muitas vezes eu e você precisamos apenas confiar em Deus, saber esperar e saber que Ele vai agir conforme a vontade dEle. Muitas vezes a vontade dEle não vai ser a minha vontade e isso não pode angustiar o meu coração. E muitas vezes aquilo que eu não esperava acontece de uma forma tão mais extraordinária. E isso sim também deve alegrar o meu coração. Saber esperar, confiar, saber que quando confiamos nele, Ele vai agir. Eu quero rezar por você agora. Dizer para você que as palavras que nós rezamos aqui não são palavras apenas para te encorajar, não. Saber que Deus nos promete a felicidade, Deus nos promete a alegria, Deus nos promete que Ele vai agir, que Ele vai fazer brilhar nas nossas vidas a sua luz, a luz da justiça. É promessa dEle porque está na sua palavra. Mas muitas vezes eu e você devemos guardar isso no silêncio, na espera de quem confia. Agradecer, porque nós temos um Deus que se coloca a nosso dispor. E falar, confia em mim, espera porque é tudo na minha hora. Eu quero te convidar, você que está rezando nessa 29ª temporada, a saber que haverá um caminho difícil, como diz a canção. Haverá tribulações, haverá dificuldades, mas haverá uma promessa. Aí há uma promessa de Deus que vai se cumprir. Que vai se cumprir o que Deus quer para mim e para você. Ele quer nos fazer feliz. Ele está conosco. Mas basta que eu e você tome essa decisão de dizer, sim, Deus, eu confio em Ti. Você que está rezando por esse desemprego, você que está rezando por esse concurso, você que está rezando por essa doença, fala, sim, Deus, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor vai prover, que o Senhor vai prover a medicação, que o Senhor vai prover o médico, que o Senhor vai prover o emprego, que o Senhor vai prover o dinheiro. Eu me coloco na brecha, eu me coloco à disposição, eu me coloco ao Teu serviço. Eu dou um sim verdadeiro a Ti, falando que eu confio, porque eu sei que se eu esperar em Ti, o Senhor vai agir da melhor forma. Mesmo que a Tua forma de agir, Deus, não seja da forma que eu tinha planejado, da forma que eu esperava, da forma que eu queria, mas eu aceito a Tua vontade. O Senhor já fala para você que nunca aceitou a morte do teu esposo. E Deus fala, aceita a minha vontade. Aceita. Hoje eu atendi uma mulher que levou uma ressonância, que tinha uma pequena normalidade no cérebro dela. E ela falava assim, doutor, meu irmão morreu de morte súbita. Os médicos aqui queriam fazer a necrópsia, queria saber o que tinha acontecido, porque tinha uma suspeita de aneurisma na cabeça. Mas meu pai, um homem de muita fé, falou, foi vontade de Deus. Ninguém matou o meu filho. Ninguém tirou a vida do meu filho. Se ele partiu dessa forma é porque foi vontade de Deus. Quando ela falou aquilo para mim, meu coração se encheu de esperança. Olha só, um homem que confia verdadeiramente em Deus. Deus faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não importa se eu tenho um aneurisma na minha cabeça, não importa se eu tenho uma coronária entupida, não importa se eu tenho uma célula cancerígena se desenvolvendo em mim, não importa a forma que eu vou morrer, importa que eu estou nas mãos de Deus. Importa é que Deus que sabe a hora, Deus que sabe o momento, Deus que sabe a forma que vai cuidar dos meus filhos, Deus que sabe a forma que vai cuidar da minha esposa ou do meu esposo. Deus é que sabe a forma que a minha família irá receber a sua providência. E para isso basta com que eu confie, basta com que eu me entregue. Por isso eu queria que agora você colocasse essa situação que tem angustiado o teu coração, que tem tirado a tua paz, que tem tirado muitas vezes a tua confiança em Deus, que tem te deixado em dúvida, que tem tirado o teu sossego, que tem trago angústia ao teu coração. Coloca agora em oração. Nesse momento de oração, agora fala para Deus, Senhor, é isso. É esse o medo que adentra no meu coração, é isso que tem tirado a minha paz.
Eu sei que o Senhor vê a minha dor. Eu sei que o Senhor vê o meu sofrimento. Eu sei que o Senhor vê o meu medo. Eu sei que essa angústia, Senhor, está debaixo do teu olhar. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. E eu quero hoje falar essas palavras. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio a Ti a minha sorte. Eu confio em Ti a minha vida. Eu espero em Ti, Deus. E essa é a promessa que Deus fala: eu vou agir. Eu vou agir nessa situação. Eu vou agir nessa tribulação. Eu vou agir nessa dificuldade. Eu vou agir na sua vida, meu filho. A luz da justiça, a minha luz brilhará, e essa treva sairá em nome de Jesus. Canta mais uma vez com Lohane isso. Ele quer te fazer feliz. Ele vai te fazer feliz. Ele vai te levantar dessa doença. Ele vai te levantar dessa dor. Ele vai te curar em nome de Jesus. Fala isso. Ele quer me fazer feliz. Canta na primeira pessoa. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos, muitos sonhos. Tem muitos planos e sonhos para mim. Basta confiar. Basta confiar. Saber esperar. Saber esperar. E Ele agirá. Fala isso, coloca isso, Thiago. Ele quer me fazer feliz. Ele quer me fazer feliz. Mesmo nessa situação que você está vivendo. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar. Basta confiar. Saber esperar. Saber esperar. E Ele agirá. Quando Pamela descobriu que estava com um câncer na cabeça, e quando nós pegamos aqueles exames, aquelas ressonâncias, tudo falava a favor de um câncer maligno, que crescia muito rápido. E eu nunca vi uma palavra de desesperança. Eu olhava para essas três meninas, olhava para a Lohane, olhava para Tatá, olhava para a Lari e olhava para a Cristiana. Aquilo me cortava o coração. Quantas noites eu ficava rezando por Pamela e me colocando no lugar dela e me colocando no lugar do Cristiano. Quantas vezes eu olhei para Maria Laura, olhei para Clara, olhei para Emanuel e falava: meu Deus, o que vai ser dessas meninas? Pamela tem uma força tão grande, o que vai ser do Cristiano? Eu ficava imaginando: meu Deus, se fosse Sara, como é que eu iria me comportar? E se fosse eu, como é que Sara iria se comportar? E eram tantas coisas que vinham na minha cabeça, tantas coisas que vinham no meu coração. Eu lembro que no meu aniversário eu pedi esse presente para Deus: Senhor, são tantas confusões que vêm no meu coração. Imagina o que vem no coração de Cristiano, imagina o que vem no coração de Pamela, o que está na cabeça dessas meninas. Um câncer devastador na cabeça delas, Senhor. Talvez elas não tenham dimensão do que é isso, mas eu tenho. Uma vez nós estávamos até comemorando meu aniversário e foi um dos presentes que eu pedi, não sei se você lembra, para Deus. E eu falei: Senhor, eu peço a cura de Pamela como um presente, porque é uma angústia muito grande no meu coração. E aí uma vez eu fui conversar com ela e ela falou assim: Fabrício, eu não tenho o que fazer. Eu vou esperar em Deus. Eu vou confiar. A vida das minhas filhas é dele. A vida do meu esposo é dele. Minha vida é dele. Se ele quiser levar, vai ser o melhor, eu tenho certeza. E aí ela ia falando aquilo e meu coração falava: meu Deus, quanto ainda falta em mim de fé. Quanto falta em mim ainda de confiança. Olha que lição. Olha a esperança dela. Aí ela confiou. Aí ela esperou. E a promessa se cumpriu. Deus agiu. Naquele dia, ia tirando as células malignas. O médico ia biopsiando pedaço por pedaço do cérebro dela. E as células malignas iam aparecendo. E ele ia mais fundo. E mais células malignas iam aparecendo. E meu coração cheio de esperança. Deus está agindo. Deus está limpando. E ela fala que na última ressonância que ela fez, o próprio médico se surpreendeu com a obra.
O próprio médico se surpreendeu com a graça. O próprio médico se surpreendeu com o milagre. Deus naquele momento foi limpando tudo. Deus foi agindo. Faz segundo a tua fé. Faz segundo a tua confiança. Pamela deitou naquela maca, mas não para se entregar nas mãos de um médico, para se entregar nas mãos de Deus. Se eu vou sair sem falar, se eu vou sair sem conversar, se eu vou sair trocando as palavras, se eu vou sair com amnésia, se eu vou sair sem nem lembrar de quem são as pessoas que estão ao meu redor, não importa. Eu estou me entregando nas mãos de Deus. Deus fez muito melhor, muito maior do que talvez eu como médico, eu como um irmão de comunidade, eu como um amigo pessoal dela, poderia ter pedido para Deus. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá, porque Ele quer te fazer feliz. Ele vai te fazer feliz. Ele vai fazer muito maior essa obra que você está confiando hoje a Ele. Mais uma vez, basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. O que Jesus coloca no seu coração nesse momento de oração, Lohane? No meu coração só vem muita alegria. Isso que o tio Fabrício está contando, eu conheço bem porque é a história da minha mãe, né? E assim, tem uma música do Frei Gilson que fala assim: eu vou crer em ti, preciso esperar. Sei que o teu melhor ainda está por vir. Sei que tua mão sempre me guiará. E quando a minha mãe ficou doente, eu conheci essa música logo que ela ficou doente. E eu lembro assim que eu entrava no quarto, eu colocava essa música, eu chorava. Eu falava: Jesus, por favor, não deixa a minha mãe ir, não leva a minha mãe, cuida dela, eu confio em ti, Jesus. E eu cantava tanto essa música várias e várias vezes. E assim, às vezes eu olhava pra ela e ela tava tão tranquila assim. A gente, eu, as minhas irmãs, o meu pai, a gente sofria, chorava, fazia de tudo assim pra cuidar dela. E ela, tipo assim, parecia que ela não tava nem ligando. Eu lembro que assim que ela saiu do hospital, ela foi pra casa e ela não podia ficar saindo, né? Se a gente deixasse ela sozinha, a gente descobria que ela fugia de casa, ia na missa 7 horas da manhã. E aí, quando a gente chegava em casa, ela dizia que tinha ido na missa. Aí a gente: mãe, a senhora não pode ficar saindo sozinha, a senhora tem que esperar a gente. Ela: minha filha, mas eu tenho que ir pra missa, eu não posso ficar sem ir pra missa. Ela nem ligava, assim, parecia que ela não tava nem aí pra saúde dela. E eu ficava: meu Deus, que isso? Mas assim, hoje eu entendo que foi a confiança que ela colocou em Deus. Ela sabia, claro, que ela não podia ficar saindo, né, fazendo essas coisas. Mas ela sabia que o centro da vida dela era Jesus. E assim, quando eu fiquei sabendo que a cirurgia podia trazer sequelas, eu ficava tão mal, assim. A Larissa, minha irmã, ela sonhou que a minha mãe ficava cega, não sei o quê. Aí eu fiquei desesperada. Falei: meu Deus, já pensou se minha mãe ficar cega? Aí uma vez a gente estava na missa, eu falei: já pensou, Jesus, se essa for a última missa que ela vai ver, a consagração? E eu chorava. Aí não é possível que isso vai acontecer. E aí ela saiu da cirurgia. Ela ainda estava com dificuldade para falar, ela não estava com dificuldade um pouco ainda para reconhecer a gente. E aí os dias foram passando, ela foi melhorando. E hoje assim eu olho para ela e posso contemplar a grande obra de Deus, né? A gente vê ela, quem olha para minha mãe nem pensa que há 2 anos atrás ela estava fazendo uma cirurgia para tirar um câncer do cérebro. Que ela estava fazendo quimioterapia, radioterapia, que ela não estava conseguindo falar nosso nome, não estava conseguindo se expressar direito, só ficava sorrindo em silêncio. Ninguém pensa isso, porque eu posso dizer que ela é verdadeiramente um milagre. E assim, essa música ela é muito bonita, porque é realmente isso, assim, confiar em Deus, saber esperar, porque na hora certa Deus sempre age, sempre. Se a gente colocar nossa esperança em Deus, Ele vai agir, mesmo que seja de uma forma que a gente não compreenda,
mas Deus sempre age, Ele nunca nos deixa desamparados. É isso mesmo, Lohane. Às vezes a gente precisa testemunhar. Talvez Deus permitiu que eu passasse por tantas situações na minha vida, com os meus filhos, com o meu matrimônio, tantas situações no hospital, para que a gente possa testemunhar. E aqui a prova viva de que Deus age. Deus vê a minha e a sua dor. Eu queria que Lohane encerrasse esse momento cantando essa música que muitas vezes mexeu com o teu coração, fez com que você rezasse com ela e que você rezasse com Lohane agora. Essa música, Eu Vou Crer em Ti, porque precisa esperar, porque essa música verdadeiramente é uma resposta. Nós vamos falar isso para Deus agora. Senhor, eu vou crer em Ti. Eu vou esperar em Ti, Senhor. Eu sei que é o Senhor que vai realizar essa obra na minha vida, essa obra na minha família, essa obra de conversão nesses que eu amo, esse emprego, a resolução dessa dívida, essa situação que a minha empresa possa estar passando. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei, mas Deus sabe. E você vai proclamar isso agora cantando com Lohane. Eu vou crer em Ti. Eu vou esperar em Ti, Deus, porque eu sei que é o Senhor que vai realizar essa obra tão extraordinária, como aconteceu na vida de Pamela, como aconteceu na minha vida, e vai acontecer em nome de Jesus na sua vida também. Quando a tempestade vem, encontro medo dentro em mim, a dor parece não ter fim. Meu Deus, então lembro-me de Ti, grito Teu nome, ó meu Senhor, Jesus, vem me socorrer. És minha rocha incomparável, a minha fé está em Ti. Eu vou crer em Ti, preciso esperar que o Teu melhor em breve está por vir. Sei que Tua mão sempre me guiará. Eu vou crer em Ti, não vou desanimar. A fé coroa quem não vacilar. Um passo na fé, hoje eu quero dar. Eu vou crer em Ti, preciso esperar que o Teu melhor em breve está por vir. Sei que Tua mão sempre me guiará. Eu vou crer em Ti, não vou desanimar. A fé coroa quem não vacilar. Um passo na fé, hoje eu quero dar. Vou esperar, fala isso. Vou esperar, vou confiar. Minha fé está no nosso Deus. Fala isso mais uma vez. Vou esperar, Deus, vou esperar. Vou esperar. Vou confiar. Vou confiar. Declara isso agora. Minha fé está, Minha Deus. fé está no nosso Deus. Amém.